É sempre um privilégio estar aqui na igreja com vocês, em Santa Rosa. Essa igreja certamente é uma igreja abençoada. Eu, distante, estava acompanhando o trabalho de vocês. Muitas pessoas aqui engajadas em ajudar as pessoas, né? Vocês aqui, né, no Rio Grande do Sul passaram por momentos bem difíceis com essa chuva. A gente viu muitas tristezas. E, ao mesmo tempo, diante de toda a tristeza, é bonito a gente ver, nos alegra um pouco, nos conforta um pouco o coração, ver que pessoas estão se mobilizando para aliviar o sofrimento de outros. E aqui, essa igreja, de forma especial, eu pude acompanhar que estavam engajados, a igreja estava engajada nisso. Então, louvo a Deus pela vida de vocês. Esta igreja é uma igreja especial, uma igreja abençoada. O tema que a gente vai estudar nesta manhã é a renovação da mente. Eu convido os irmãos a pegarem a Bíblia. Vamos abrir no livro de Romanos. É um texto que provavelmente a maioria já conhece. Romanos, no capítulo 12, nós vamos ler juntos aqui o verso 2 de Romanos. Romanos, capítulo 12, verso 2. Esse aqui é um texto que você pode decorar. Se você ainda não tem este texto decorado, hoje, ao longo das horas do sábado, você pode decorar este texto. E o texto diz assim, todos encontraram? O texto diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é interessante esse texto, porque quando a gente fala da vontade de Deus, todo mundo admite que a vontade de Deus é boa. É fácil a gente dizer que a vontade de Deus é boa. Por mais que exista um pouco, uma certa controvérsia, para que a gente possa afirmar se nós podemos experimentar a perfeita vontade de Deus, como está escrito no texto, todo mundo admite que a vontade de Deus é perfeita. É muito fácil admitir isso. Mas, às vezes, consciente ou inconscientemente, a maioria das pessoas não consegue perceber, a maioria de nós não conseguimos perceber que a vontade de Deus é agradável. E está aqui no texto, dizendo que a vontade de Deus é agradável. Eu não sei, mas esses ditados populares, né, em que as pessoas costumam dizer assim, parece que tudo que é bom, né, tudo que é agradável, ou é imoral, ou é ilegal, ou engorda. Alguém já ouviu falar isso por aí? As pessoas dizem, parece que tudo que é bom ou é imoral, ou é ilegal, ou engorda. As coisas aí que a gente deve fazer, que são as coisas justas, essas coisas não são boas. Mas o texto diz o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é agradável. Mas o texto também, de Romanos 12, no capítulo 2, ele nos ensina que algo é necessário para que a gente experimente isso. O que o texto diz antes? Alguém atente aí o que está escrito no texto. O que é preciso para que nós experimentemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Isso, transformação da mente. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que a gente perceba que a vontade de Deus ela é agradável, a gente precisa experimentar a transformação da mente. E é isso o assunto que a gente vai conversar hoje. Como a nossa mente pode ser transformada, como a nossa mente pode ser renovada. Eu vou dar aqui o exemplo da saúde, da alimentação, que é algo mais fácil, é algo que a gente convive todo dia, é mais fácil da gente perceber as mudanças de gosto que ocorrem aí, mas isso você pode aplicar para qualquer situação. Normalmente, quando a gente vai falar de saúde, a maioria das coisas, a principal coisa que as pessoas querem é informação. Então, às vezes, a pessoa quer qual alimento, qual substância que tem tal e tal coisa, que faz alguma coisa diferente no organismo, né? Quer aprender coisas novas. Mas vocês já perceberam que mesmo nessas reuniões aí de saúde, aqui entre nós, todo mundo já sabe muito sobre saúde? Vocês já perceberam isso? É muito raro uma pessoa que não conheça muito sobre saúde. Já perceberam isso?
Você pode estar pensando, não, mas há muitas coisas a conhecer. Mas sim, certamente que sempre há muitas coisas e a gente deve procurar mais conhecimento, mas aquilo que a gente sabe já é bastante. Eu duvido que aqui ou em qualquer outro lugar, se eu perguntar... Opa, foi... Deixa eu só ver... Tá. Se eu perguntar aqui para vocês quais são os alimentos saudáveis, são esses aqui ou esses aqui? Eu tenho certeza que todo mundo sabe apontar que esses são os alimentos saudáveis. Isso já é muita coisa. As pessoas sabem identificar facilmente quais são os alimentos saudáveis. A maioria das pessoas consegue ir a um supermercado e colocar só coisas saudáveis no carrinho. Isso já transformaria a vida de muita gente. Não precisa de mais conhecimento. Aquilo que a gente sabe já é muito. Até aquelas coisas que podem parecer aí um pouco umas com as outras, ainda assim, a maioria das pessoas sabe diferenciar e identificar quais são as coisas saudáveis e quais não são. Se eu perguntar aqui para a igreja de Santa Rosa, qual que é a verdadeira maçã do amor aqui? Eu espero que todos estão apontando para cá. Essa aqui é a verdadeira maçã do amor, né? Por quê? Porque esta maçã do amor aqui está da forma como Deus criou, com equilíbrio ali de açúcar, dos alimentos, da forma em que realmente nos traz saúde. A gente costuma chamar essa aqui de maçã do amor, mas essa maçã ela não tem nada de amor. Ela é a maçã do amor próprio, aqueles que querem agradar o paladar. É uma maçã que está cheia de corante, né? Se a gente chamasse maçã do corante, não ia ser tão chamativo. Maçã do açúcar talvez também não chamasse tanta a atenção, mas é ali cheio de corante, substâncias químicas e muito açúcar, e a gente costuma chamar de maçã do amor. A verdade é que a gente dá nome bonito para as coisas para que o nosso cérebro ele assimile as coisas de uma forma melhor. Você vai querer essa maçã ou você quer a maçã do amor? A maçã do amor parece algo muito mais chamativo. Isso começa a modificar a forma que você pensa, a transformar a sua mente. Aqueles que já têm um pouquinho mais de idade vão se lembrar de uma propaganda que tinha no passado. Quem se lembra aí? Havia ali uma mãe e ela estava cozinhando para a família. Uma família bonita, né? Todo mundo bonito, magro, né? A mãe ali cozinhando, ela fazia um jantar, servia para a família, né? E a família comia, e toda a família estava ali apreciando aquela comida, e todo mundo perguntava, mãe, qual que é o segredo da comida? Quem se lembra dessa propaganda? Olha só, algumas pessoas. E aí, qual que era a resposta? Amor. Ela dizia exatamente isso. Era propaganda do quê? Do Sazon. Era propaganda do Sazon, mas não falava no Sazon. Perguntava, o que você colocou aqui na comida? E a mãe, lá, né, com ar misterioso, só falava assim, amor, é só amor. Mas e ali aparecia o Sazon que ela tinha colocado na comida. Eu não quero frustrar ninguém aqui, mas não há nada de amor no Sazon. Na verdade, a substância que há no Sazon é o glutamato monossódico, um realçador de sabor que faz com que qualquer comida que não seja bem preparada, aquilo estimula as suas papilas gustativas de tal forma que parece algo agradável. Tem muitos alimentos industrializados. É algo péssimo para a saúde. Na verdade, eu recomendo a vocês, a gente sempre tem que saber o que come, né? Então, você vai comer algo, é sempre importante você ler o rótulo. Se você ler ali, glutamato monossódico, não coma, não coma. Sugiro que você sempre deixe o glutamato monossódico de lado, que é algo que realmente vai fazer mal à sua saúde. E o que tem no Sazon era o glutamato monossódico. Provavelmente, aquela mãe ali era uma mãe que não sabia cozinhar muito bem. Ela não sabia cozinhar muito bem e tinha que colocar ali realçador de sabor. Eu não sei bem o motivo, mas talvez ela, para não dizer que tinha colocado o Sazon, falava que colocou amor. Mas era apenas um realçador de sabor. A gente tem essas deturpações. Muitas vezes a gente chama de amor aquilo que não passa de amor próprio. E a gente precisa chamar as coisas como elas realmente são para que o nosso cérebro assimile as coisas como são, como eu disse. Muitas pessoas a maioria de nós, tem dificuldade para perceber, como lemos aqui no verso 12 de Romanos, que a vontade de Deus ela é boa. Parece que as coisas de Deus assim, a gente tem que fazer porque tem que fazer. Mas elas não são agradáveis, né? Que as pessoas têm dificuldade de perceber que elas são, que a vontade de Deus ela é agradável, ela traz prazer, né? Como diz Davi, o Davi tinha prazer na lei de Deus. Porque
a gente não experimentou a transformação da mente. E a gente precisa tratar as coisas assim. Há muita estratégia por trás dessas coisas que fazem mal, desses falsos amores, da maçã do amor, do sazon, e muitas coisas. Vocês já perceberam que as coisas ruins, elas sempre vêm com um nome ou com uma embalagem bem bonitinha, né? Ninguém chega, a pessoa chega para você e fala assim, vamos tomar uma cervejinha? Sempre é algo assim, né? Vamos para um churrasquinho. Quer um churrasquinho? Um cafezinho. É tanto inho para essas coisas, mas ninguém chama você para comer uma sojinha, um brócolizinho. Isso não tem, porque essas coisas, a cervejinha, tudo isso vai deturpando a sua mente para que essas coisas que são péssimas, elas comecem a parecer agradáveis. E o que a gente vai fazer aqui é entender o caminho, como que a nossa mente processa, como que pode ocorrer a renovação da nossa mente, para que a gente tenha uma mente transformada, como diz o texto de Romanos 12, que consiga perceber qual que é a boa e agradável vontade de Deus, que consiga perceber que a vontade de Deus é agradável. Há um texto de Ellen White, eu recomendo muito, é um texto que eu gosto muito, do Caminho a Cristo. Se você hoje não tem ainda o que estudar no sábado à tarde, depois de decorar Romanos 12, 2, ou juntamente com isso, você pode ler o capítulo 5 do livro Caminho a Cristo. É um capítulo muito especial, os textos que eu vou usar aqui é desse capítulo. Ellen White, ela diz assim, o desejo de bondade e santidade é em si mesmo louvável. De nada, porém, valerão essas virtudes se ficarem somente no desejo. Olha só, você tem desejo de bondade, de santidade, isso é ótimo. Você tem esse desejo, isso é louvável. De nada, porém, valerão essas virtudes se ficarem somente no desejo. E agora vem a parte mais solene do texto. Muitos, o que o texto diz? Muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Olha só, muitas pessoas vão se perder enquanto estão esperando, enquanto estão desejosas de ser cristãos. Mas algo não acontece. Não chegam ao ponto de render a vontade a Deus. Não escolhem agora ser cristãos. No fim das contas, ser cristãos é uma escolha. E é isso o que a gente vai entender aqui. Ellen White segue dizendo, muitos indagam, como devo eu fazer a entrega do próprio eu a Deus? Desejai entregar-vos a Ele, mas sois faltos de poder moral, escravos da dúvida e dirigidos pelos hábitos de vossa vida de pecado. Quantas pessoas já se sentiram assim? A gente tem o desejo de ser cristão. A gente quer realmente se tornar cristão. A gente quer se entregar a Deus, mas os nossos hábitos, os nossos pecados, aquilo que a gente está habituado, parece que nos acorrenta. E o pecado faz isso mesmo. O pecado, ele escraviza. A Bíblia diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas Deus promete que nos liberta. E certamente que, se Deus nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Mas o pecado, ele faz isso, ele escraviza. Você quer fazer alguma coisa, você quer fazer o bem, mas você já não consegue fazer o bem. É a situação do homem de Romanos 7. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. E a maioria das pessoas, talvez todos nós que estejamos aqui, estejamos justamente nessa situação de Romanos 7. A gente quer fazer o bem, mas a gente não consegue. A gente não experimenta aquilo que é dito no capítulo 6 de Romanos, que é o extermínio do corpo do pecado. A gente não avança para o capítulo 8 de Romanos, quando a mente carnal é destruída e fica ali apenas a mente espiritual. A grande maioria dos cristãos, e de cristãos que realmente desejam ser cristãos verdadeiros, se encontram na situação de Romanos 7. Muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos porque não escolhem a Deus. E muitos estão nessa situação. Eles querem se entregar a Deus, mas se sentem presos pelos hábitos de pecado. E a gente vai entender por que isso aprisiona. Vossas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia. Não podeis dominar os pensamentos, os impulsos, as afeições. O conhecimento de vossas promessas violadas e dos votos não cumpridos enfraquece a confiança em vossa própria sinceridade, levando-vos a julgar que Deus não vos pode aceitar. Eu não sei quantos já se sentiram assim. Mas quantas vezes a gente não comete um erro e a gente fala, eu não quero mais cometer esse erro. E como eu disse, o pecado escraviza. Muitas pessoas que estão ali presas por algum pecado, elas recebem das outras pessoas, às vezes, apenas olhares de julgamento,
que não consegue olhar além. Mas Deus, Ele não dá esse olhar. Deus é aquele que olha para essa pessoa e Ele está desejoso de libertar essa pessoa. Mas muitas vezes as pessoas se sentem assim e elas olham para si mesmas e elas já nem começam a acreditar em si mesmas. O texto diz, as vossas promessas violadas já fazem que você duvide de você mesmo. As suas promessas são como palavras escritas na areia. Você escreve, daqui a pouco já tudo se apaga. E você já não confia, nem você mais confia em si mesmo. E o texto terminaria de uma forma muito triste se ele acabasse aqui. Mas Ellen White segue e ela diz assim, mas não precisais desesperar. E aqui vai vir a solução para tudo. É uma solução muito simples, que requer esforço, mas ela é muito simples. E ela diz assim, o que deveis compreender é a verdadeira força da vontade. Esta é o poder que governa a natureza do homem. A força da vontade é o poder que governa a natureza do homem. O poder de quê? De decisão ou de escolha. Será que nós temos o livre-arbítrio? Será que Deus nos dá o livre-arbítrio? Será que Deus permite que você escolha que caminho seguir? Certamente. O livre-arbítrio é algo que sempre permanece para cada ser humano. Por mais que a partir do momento em que a gente caiu, em que a humanidade cometeu o pecado, passa a ser impossível para nós obedecermos sem o poder de Deus, Deus nos capacita novamente através do plano da redenção e podemos novamente escolher, podemos ter novamente o poder de decisão ou de escolha. E tudo depende disso. O que a gente precisa, se você está nessa situação, para mim, tudo que a gente precisa compreender é a verdadeira força da vontade. No final das contas, não importa quão grande seja a tentação, você sempre pode fazer uma escolha. E diz, tudo depende da reta ação da vontade. O poder da escolha deu Deus ao homem, a ele compete exercê-los. E essa parte aqui eu acho muito interessante. Porque, olha só, atente bem para o que esse texto diz assim. Não podeis mudar vosso coração. Não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as vossas afeições, mas podeis o quê? Mas podeis escolher servi-lo. Atente para isso, porque na maioria das vezes a gente gasta energia naquilo que a gente não pode fazer. Quantas vezes você já escutou assim, não, você quer fazer algo diferente? Esquece, não é que você tem que tentar fazer algo diferente, você não tem que fazer. Vai, se consagra a Deus e as coisas vão vir naturalmente. Quantas vezes a gente já pensou e já ouviu abordagens desse tipo? Está aí o texto. Você vai então se consagrar a Deus? O texto diz, não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as vossas afeições. Você quer experimentar que o seu coração mude para que mudanças aconteçam na nossa vida? Não podeis mudar o vosso coração. E aqui que está o segredo. A única coisa que cabe a nós como seres humanos é escolher servi-lo. Para tornar prático isso, vem aqui uma tentação. Tem algo aqui, eu quero roubar essa almofada aqui. E eu tenho a tendência ao roubo, eu estou tentado a roubar essa almofada. Não importa quão forte seja a tentação. Eu sempre posso escolher não roubar essa almofada. Qual que é a única parte que eu posso fazer? Eu falo assim, não, eu vou ficar olhando aqui para a almofada e pensando assim, não, eu preciso parar de sentir o desejo de roubar essa almofada para não roubar. Eu vou aqui, me consagrar para não roubar essa almofada. Meu coração, daqui a pouco você pegou a almofada e foi embora. Entendeu? O que você tem que fazer? Você olhou, pega e simplesmente escolhe. Não importa como está o seu coração. Você não pode mudar o seu coração. Essa é a obra de Deus. Não fique tentando fazer o que não cabe a você. Essa é a obra de Deus. A única coisa que você tem que fazer é escolher. É isso que eu tenho que fazer. Não importa o que eu estou sentindo, não importa como que eu estou. Eu não vou roubar essa almofada. E agora o milagre acontece. Deus sempre vai agir junto. O processo sempre acontece assim, é a partir de escolhas que você faz que a sua mente começa a ser transformada e a gente vai entender por que isso acontece. E quando você faz uma escolha diferente diante da tentação, as coisas vão começar a mudar. E ela diz, podeis dar-lhe a vossa vontade. Você fez uma escolha diferente, você deu a vontade a Deus e aí Ele então operará em vós o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Desse modo, toda a vossa natureza será levada sob o domínio do Espírito de Cristo. Vossas afeições centralizar-se-ão nele, vossos pensamentos estarão
em harmonia com Ele. Que coisa melhor pode existir do que ter os pensamentos em harmonia com os pensamentos de Deus? De forma resumida, na verdade, se a gente parasse aqui, já seria suficiente. O que a gente vai fazer é destrinchar um pouco mais o texto de Romanos 12 e esse texto de Caminho a Cristo. Mas a única coisa que você tem que fazer, sua parte, escolha sempre fazer a vontade de Deus. O resto, o milagre, Deus vai fazer. Você faz aquilo que lhe cabe. E assim, a gente vai agora entender como que essa transformação acontece na nossa mente. Aquilo que nós lemos em Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que a transformação acontece? O que a gente vai fazer a partir de agora é realmente ver como que essas peças que estão fora do lugar podem ser reencaixadas e nós podemos mudar realmente a nossa mente. Porque, efetivamente, se a gente mudar a nossa mente, nós podemos mudar quem nós somos. Às vezes a gente valoriza muito o exterior, as coisas que a gente pode ter ou não ter, mas, na verdade, o que é mais importante é a transformação da nossa mente. O resto tudo vai passar. Tudo vai passar. Esse corpo aqui, se Deus, na sua misericórdia, me salvar, esse corpo não é esse corpo que vai para o céu, não é a mesma matéria, vai ser outra matéria, mas o Espírito é o mesmo, o Espírito que volta para Deus quando a gente morre. É isso que deve ser guardado. Se a nossa mente for transformada, é o que realmente acontece, é o que pode nos modificar. Por quê? Porque o nosso caráter, ele é formado na nossa mente. E Ellen White, ela comenta aqui que até os nossos pensamentos, eles devem ser colocados em sujeição a Deus. Ela diz que os nossos pensamentos não foram dados para que eles fiquem vagueando aí, né? Às vezes a gente começa a pensar em algo ruim e o pensamento fica por lá. Você está sendo transformado à medida que você pensa. A gente vai entender isso melhor. E no final ela diz que os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter moral. Todo o nosso pensamento tem que ser levado para Deus e assim a nossa mente é transformada. Vamos ler mais um texto? Vamos abrir a Bíblia junto. Esse é um texto que vale a pena guardar no 2 Coríntios. Vamos ler aqui o que está em 2 Coríntios, no capítulo 10. Vou ler aqui os versos 4 e 5 de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler os versos 4 e 5. A maioria dos textos, a partir de agora eu vou ler na própria apresentação, só por uma questão de ganhar tempo, mas quem quiser depois eu posso passar a apresentação e você também pode anotar os textos. Mas o texto de 2 Coríntios, todos encontraram, 2 Coríntios 10, versos 4 e 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, fazendo o quê? Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Olha só que bênção. A gente deve levar cativo não só atos exteriores, porque Deus ele não está preocupado apenas com atos exteriores. Deus se preocupa com o que a gente é no mais íntimo de nosso ser. Deus ele não quer apenas mudar daqui para fora, ele quer mudar o que está dentro, porque naturalmente as coisas que estão fora vão também ser modificadas. A gente deve levar cativo todo o pensamento a Cristo, porque há um princípio que está em Provérbios, que ele é muito forte. O que o texto lá de Provérbios 23 diz? Por quê? Como imagina em sua alma, assim ele é, assim você é. Como você pensa, como você imagina na sua alma, assim é. Agora imagina se você dá vazão aí a todos os pensamentos. Você vai ser transformado como? Essa ideia assim, de como imagina em sua alma, assim não é uma ideia espiritualista, de poder, de pensamento, mas o pensamento, efetivamente, ele tem poder sobre nós. Por quê? Porque os pensamentos, o que são os nossos pensamentos? São correntes elétricas. Sabia disso? Quando a gente pensa, correntes elétricas começam aqui e percorrem todos os caminhos das sinapses, né, dos caminhos nervosos que tem. Então você vai lá, vai ter ativação dos seus neurônios e vai passar corrente elétrica de um neurônio para outro, até os nervos periféricos. Então isso influencia em todo o seu corpo. Ellen White fala que algumas pessoas que estavam doentes não passavam de doentes imaginários. Não sei quem já leu esse texto. Ela fala que para algumas pessoas serem curadas, a única coisa que ela precisava era levantar dali e saber que estava são. Olha só como o pensamento tem poder. Porque quando você pensa, como eu disse, correntes elétricas estão
atingindo todo o seu corpo. E há muitas doenças, as doenças psicossomáticas, que têm efeitos físicos, mas que a origem é puramente mental, puramente mental. Para simplificar as coisas aí, né? Vocês já ouviram falar, por exemplo, de gravidez psicológica? Quem já ouviu falar, né? Olha só, olha o poder que a mente tem. A pessoa, a mulher, ela acha que está grávida, e daqui a pouco, por achar, ela não está grávida, mas por achar que está grávida, ela começa a manifestar os sintomas da gravidez, né? O fluxo cessa, ela sente as dores relacionadas à gravidez, sente enjoo, a barriga começa a crescer como a barriga de uma grávida, tudo porque ela está pensando dessa forma. A forma como a gente pensa atinge todo o nosso corpo. Como imagina em sua alma assim é? O que você tem imaginado? Onde você tem deixado a sua mente ficar? Vocês já viram aquelas pessoas que, às vezes, são pessimistas, e parece que tudo dá errado na vida delas? Não, isso aqui não vai dar, parece que a vida é uma bagunça, nada dá certo. Por quê? É porque ela pensa de uma forma que vai predispor a ação dela àquilo. Outras pessoas já são otimistas o tempo todo. Não vai dar certo. E parece que as coisas dão certo. Não é que nada dá errado na vida daquela pessoa, mas a pessoa ela tem tanta fibra, ela é tão corajosa, vai dar certo, e ela vai enfrentando até que uma hora dá certo. Como imagina em sua alma. Assim é, como eu comentei, os seus pensamentos eles estão influenciando todo o seu corpo. Vamos entender um pouco melhor isso. Quando a gente pensa, aqui tem a representação de um neurônio, corrente elétrica vai correr através desse neurônio. Aqui, os dendritos de um neurônio, o corpo celular, e a corrente elétrica ela começa no dendrito, passa pelo corpo celular e percorre pelo axônio, até a parte final do axônio, que é o final do neurônio. E aqui vai começar agora a transferência dessa corrente elétrica para outro neurônio. Ocorre uma comunicação entre dois neurônios, que a gente chama do quê? Sinapse. Eu ouvi algumas pessoas falando aí. Sinapse. Sinapse é a região de comunicação entre dois neurônios. É a comunicação entre dois neurônios. Então, ali, entre a parte final de um neurônio e a inicial de outro, são liberados neurotransmissores ali para que essa mensagem se propague. E a corrente elétrica passa de um neurônio para outro. Começa a se formar vários caminhos. Na verdade, a gente usa essa expressão e é essa expressão mesmo. As sinapses são vários caminhos que se formam no nosso cérebro. Conforme você vai pensando, os caminhos vão se formando ali. E não imagine que um caminho só se forma se você faz algo. Não, só por pensar. Há coisas até que o nosso cérebro tem dificuldade de distinguir entre o real e aquilo que a gente está pensando. Por isso que a contemplação nos transforma. Conforme você vai pensando, novos caminhos vão sendo formados. Eu poderia dizer aqui para você, sem medo de errar, que ao final desse culto, ao final desse sermão, você não vai ser mais a mesma pessoa. E não é porque o sermão vai ser qualquer coisa extraordinária, não. Mas é porque isso sempre acontece. Sempre que você entra em contato com uma informação nova, você é transformado. A sua mente se transforma. Novos caminhos são feitos na sua mente. E a sinapse é assim. Vários caminhos aí são formados. Quem aqui já ouviu falar de algo em relação a essa transformação da mente que se chama neuroplasticidade? Alguém já ouviu falar de neuroplasticidade? Algumas pessoas. O que é plasticidade? Plasticidade é a capacidade que alguma coisa tem de se moldar, né? Por exemplo, eu estou aqui com essa Bíblia, eu consigo moldar, colocar ela para um lado ou para o outro. Aqui a plasticidade não é muito boa, eu não consigo mexer aqui nessa madeira. Então, a plasticidade é a capacidade que algo tem de se moldar, de se modificar. A neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de se moldar. Isso acontece como? Acontece na própria estrutura do neurônio, acontece nas regiões de sinapse, na própria forma do neurônio, mas, de forma principal, e é o que eu quero enfatizar aqui, acontece nas sinapses. Novas sinapses, novos caminhos são formados ali no cérebro. Vários caminhos novos são formados e o cérebro ele fica em constante modificação o tempo todo por esses caminhos novos que são formados. Talvez aqui algumas pessoas conheçam alguém, né, ou algumas pessoas que já sofreram AVC. Né? Então, por exemplo, uma pessoa ela tem AVC e, dependendo da gravidade, a pessoa vai e começa a retomar a vida, se não foi algo ali muito grave. Mas, às vezes, a pessoa ela teve a parte do cérebro afetada, houve morte de neurônios
morte de células cerebrais, e aquela pessoa perdeu justamente os neurônios em que havia o caminho para ela movimentar o braço. E ela perde o movimento do braço, né? Já devem ter percebido isso. Aí a pessoa não consegue mais movimentar o braço. Então, a pessoa teve AVC, ela não consegue mais movimentar o braço. O que essa pessoa vai fazer depois disso? Ela sai, ela vai para a recuperação. Ela fala, não mexo mais o braço, vou ficar sem mexer o braço. É assim? Qual que é o próximo passo do tratamento? Oi? Fisioterapia, exatamente. E o que é a fisioterapia? O que acontece aqui na fisioterapia? Você não mexe o braço. Será que a fisioterapia vai restaurar aquelas células que morreram? Não. As células que morreram, morreram. Elas não vão voltar à vida. Elas não vão voltar à vida. Você perdeu. Houve morte celular ali e aquelas células não se perderam. Você agora precisa criar um novo caminho para aprender a movimentar o braço. O que a fisioterapia vai fazer? Vai ficar assim, né? Espera, né? Espera, quando você tiver vontade de mexer o braço, você mexe. Né? É isso que a gente faz quando a gente quer vencer o pecado, por mais absurdo que pareça. A gente fica esperando, não. As coisas vão ser modificadas na minha mente. Né? Irmãos, como Ellen White diz, né? Não sei quantos já leram a história do paralítico de Betesda, quando ela fala daquela cura, e ela compara. Nós, espiritualmente, somos como aquele paralítico. A gente, pela nossa situação, nós estamos incapacitados de servir a Deus, de obedecer a Deus. Estamos naquela situação ali do paralítico, que não conseguia andar. O que Jesus falou? Jesus falou ao paralítico, olha só, quando você tiver com vontade de se sentir forte de novo e começa a andar, ele falou, não. Falou, levanta e anda. E o interessante é que muitas vezes as pessoas pensam que o milagre aconteceu ali naquela hora, quando Jesus diz, levanta e anda, parece que a pessoa automaticamente sentiu novamente força agora na perna, ela está bem e ela começou a andar. Eu não sei os detalhes, é algo sobrenatural, não sei como que Deus trabalha nessas situações de milagre, nessas reconstruções de milagre, efetivamente, né, cada caminho que acontece ali no nosso cérebro. Mas Ellen White explica que quando Deus disse para ele, levanta e anda, nada mudou. Ele era um paralítico, ele continuava paralítico, ele não sentia nada. Ele continuava sentindo a perna dele, sem sentir forças na perna dele. Nada mudou quando Jesus disse, levanta e anda. E ela diz no texto que as coisas mudaram quando ele pegou e não ficou esperando, ele pegou e foi andar. E quando ele foi andar, o poder de Deus veio junto, assim como a gente leu no texto do poder da vontade, e um milagre aconteceu e ele começou a andar. É assim que a fé sempre deve agir, e é assim que a gente experimenta o poder de Deus através da fé. E na nossa esfera, dentro daquilo que não é sobrenatural, o caminho é semelhante, mais demorado, mas semelhante. Para a pessoa começar, ela conseguir movimentar o braço, ela não pode esperar ter força, sentir forte de novo, sentir que pode movimentar o braço. Ela tem que fazer o quê? Movimenta o braço. O fisioterapeuta ele vai fazer exercício de te exercitar para que você comece a buscar movimentar o braço. Por quê? Quando você começa a fazer isso, o cérebro ele começa a procurar caminhos, a formar novos caminhos, novas sinapses. E agora aquela pessoa, quando ela volta a movimentar o braço, não é que aquelas células, como eu disse, voltaram à atividade, mas outro caminho, não aquele, outro caminho diferente, ela aprendeu a movimentar o braço por um caminho diferente. Como que ela aprendeu isso? Movimentando o braço. Você quer aprender a não roubar? Vai lá e escolha não roubar. Assim um novo caminho vai se formar na sua mente, e aquele caminho do roubo vai começar a se enfraquecer. É assim que acontece. Para simplificar essa conversa, em que às vezes a gente fica com termos aí que podem dificultar as coisas, para tornar isso o mais simples possível. Eu gosto de pensar nas sinapses, nos caminhos cerebrais e como acontece essa renovação da mente, como se fossem trilhas, né? Como se fossem trilhas, como se o nosso cérebro fosse uma grande mata e que as trilhas pudessem ser abertas ali. Eu gosto muito de fazer trilhas. E uma vez eu fui fazer uma trilha com alguns amigos meus, com o João e com o Maicon, que são dois amigos meus, e a gente foi fazer uma trilha no litoral norte de São Paulo, ali na região de Ubatuba. A gente foi subir o Pico do Corcovado. É uma região muito bonita, né? É algo que vale muito a pena a gente, sempre que possível, ter contato com a natureza. Porque esse aqui é o nosso primeiro livro. E o segundo livro é o livro da natureza, porque ao ver a criação, a gente contempla, a gente aprende sobre aquele que criou as coisas. Então, o contato com a natureza é algo muito bom. E a gente tinha se organizado para passar o final de semana ali no Pico do Corcovado, em meio à natureza, estudando também a Bíblia. E quando a gente se organizou, estava lá o João, o Michael, né? E a gente foi para o caminho, né? Assim, foi
um pouco corrido antes da gente iniciar, a gente foi para o caminho pesquisando como que era a trilha, né? Então a gente pegou o carro, estava indo em direção a Ubatuba e acho que o João começou a pesquisar ali, né? Saber como que era a trilha, onde pegava as informações. E aí, dentre as informações que eram descritas, estava dito, olha, você vai chegar, você vai parar o carro em tal lugar, ali é uma casa, há um senhor ali já de uma certa idade, um senhor japonês, uma pessoa muito gentil, vocês podem pegar informações com ele e tal. E tudo certo, a gente chegou, parou naquele lugar, estava ali o senhor, ele nos recebeu muito bem. E ele pegou, ofereceu coisas até, né, para a gente ali comer, tomar. Foi muito gentil com a gente. E aí a gente pegou, na hora e foi pedir informação para ele. A gente perguntou para ele, como que é? Onde que começa essa trilha? Ele pegou e apontou ali, olha, a trilha começa ali. Você está vendo aquele local ali? É ali que começa a trilha. E a gente estava um pouco ansioso, querendo começar logo a trilha, porque era sexta-feira, a gente queria fazer o pôr do sol lá em cima do Pico do Corcovado. Aí a gente perguntou, ele disse onde começava a trilha, eu perguntei, e é difícil fazer essa trilha aí é muito difícil, é muito complicada de ser feita? Ele falou, não, é bem tranquilo, é muito tranquilo você fazer a trilha, vocês só têm que ficar atentos, olhar para o chão. Naqueles lugares em que as raízes estiverem mais altas, é ali o caminho. Você vai, olha e segue as raízes. Onde elas estiverem mais altas, o caminho é ali. Bom, tá bom, tá certo, muito obrigado. A gente já estava indo, ainda me lembrei e perguntei para ele, já aconteceu de alguém se perder aí nessa trilha? Uma mata fechada, Mata Atlântica, né? Bem fechada, assim, uma mata como essa aí, né? Essas são fotos da Mata Atlântica, que é uma mata bem fechada. Eu perguntei, já aconteceu de alguém se perder por aí? Ele falou assim, olha, faz alguns meses, um grupo se perdeu aí que teve que vir helicóptero para tirar essas pessoas. Bom, há bobo para tudo, né? A gente pensa sempre que as coisas não vão acontecer com a gente. A gente falou, tudo bem. E a gente foi e começou a trilha. Começamos aqui, olha, as raízes estão mais altas aqui, né? Vamos seguindo aqui. Aqui, as raízes estão mais altas aqui, a gente ia seguindo, daqui a pouco as raízes estão mais altas aqui. Outro falou, não, estão mais altas aqui. Bom, tá bom. Daqui a pouco que negócio de raiz alta, era raiz para tudo que era lado. A gente não conseguia mais identificar nada, a gente estava no meio da mata e eu só via raiz para tudo que era lado e a gente se deu conta que a gente estava perdido. A gente não estava andando na trilha, a gente estava perdido no meio da Mata Atlântica. Eu não sei quantos de vocês já se perderam na mata, em uma mata fechada, mas você perde totalmente a ideia, a noção de qual que é o caminho. Você não sabe mais para onde está indo. Por quê? Porque é algo escuro ali dentro, tudo fechado, tudo igual, você não sabe mais para onde está indo. E a gente começou a ficar ansioso, porque a gente queria sair daquela situação, preocupado também com o horário, a gente começou a andar mais rápido, fazer algo ali mais rápido para tentar seguir, e a gente já não conseguia perceber para onde estava indo, a nossa única ideia era, a gente tem que subir. Então a gente percebia a elevação e tentava ir para lá. Aí a gente ouviu o barulho de um riacho. A gente falou, tem um riacho aqui. A gente chegou no riacho e falou, bom, vamos seguir o riacho, que pelo menos a gente anda em linha reta. A gente pegou e começou a andar em linha reta ali, né, seguindo ali o riacho e procurando, né, sair daquela situação. Isso acontece não só em trilhas, é qualquer situação. Assim, né? Quando a gente está numa situação ruim e a gente já não sabe o que fazer e para onde ir, a nossa tendência é fazer o máximo de coisa possível porque a gente quer desesperadamente sair daquela situação. Se você está ansioso, se você está passando por um momento triste, um momento de indecisão, normalmente as pessoas começam a agir rápido porque você quer sair daquela situação. E foi aquilo que a gente começou a fazer ali. Mas uma coisa que as pessoas sempre comentam, e é verdade, uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, que não importa quão ruim seja uma situação, ela pode sempre ficar pior. E a gente estava ali justamente seguindo, tentando achar a trilha, começando a agir mais rápido, e eu espero, né, que tinha facilidade para torcer o tornozelo, né? O que aconteceu é que eu jogava basquete, eu gostava de jogar basquete, não recomendo ninguém jogar basquete. Esportes competitivos, não existe competição no céu, a gente não deve nem brincar com princípios que são contrários aos princípios celestes. Você pode praticar esportes em que não há competição, mas eu jogava basquete. E eu estava ali jogando basquete, eu pulei para pegar uma bola e caí com um pé em cima do pé de uma outra pessoa e eu torci o pé. Aí eu torci o pé ali aquela vez, aí já facilita para torcer de novo, porque começa a ter uma instabilidade ali na articulação, né, do tornozelo, e os meus ligamentos foram lesados, né? Depois eu fiz ressonância, vi que tinha rompido 3 ligamentos e eu tive que fazer cirurgia, né? Eu fiz cirurgia, eu espero que agora eu não torça mais tanto o pé, mas eu torci o pé várias e várias vezes, né, depois jogando em trilhas, até em situações casuais assim eu torci o pé. E naquele momento ali a situação já não estava fácil, eu fui
andar, estava ali andando, e quando eu vi, torci o pé no meio da trilha. Meu pé virou assim. Eu torci o pé algumas vezes em trilha. Na maioria delas, o coitado do João estava junto comigo. E teve sempre que me ajudar. E aí eu torci o pé, e a única coisa assim que me ajudou um pouco ali é porque a gente estava seguindo o riacho, e aquela água era muito gelada. E eu falei, torci ali, estava com muita dor, eu parei, né, tirei o tênis e coloquei o pé ali no riacho para aliviar aquele processo inflamatório, aquela dor ali que começa. E eu lembro que eu comecei assim a ficar muito frustrado, assim, né? Eu pensei, rapaz, eu tô aqui no meio da mata, já é sexta-feira, e eu estou perdido aqui no meio da mata, né? Como que eu vou sair daqui? Aí eu coloquei o meu pé ali, né? O pessoal me ajudou um pouco, mas daqui a pouco cada um já foi lá e tentou ir para um canto para procurar achar a trilha, né? O João foi para um lado, o Michael, ele falou assim, olha, eu estou ouvindo barulho de cachorro, e se há cachorro, deve ter alguém junto com o cachorro. Eu vou seguir esse barulho. Até hoje eu não sei se o Michael já estava tendo alguma alucinação ou se tinha cachorro ali mesmo. Mas o Michael ele foi atrás ali daquele cachorro. Eu, como estava com o pé torcido e eu não tinha mais o que fazer, eu lembro bem que eu peguei, assim, bem desapontado, sentei assim no chão, né? Eu sentei. E como eu não tinha mais nada para fazer, eu comecei a pensar. E é normalmente a última coisa que a gente faz em momentos difíceis. Mas eu peguei, me sentei ali e eu comecei a pensar. Primeiro veio o desânimo. Eu falei, estou aqui perdido no meio da Mata Atlântica, com o pé torcido. Como que eu vou sair daqui? Eu fico pensando, a minha mãe sempre foi muito preocupada. Mãe, eu acho que já vem com uma preocupação, né? De fábrica, assim, né? Já colocada ali, quando tem um filho, vem a preocupação. A minha mãe sempre se preocupou assim, sempre chamou a atenção, porque eu fazia muita trilha, né? As coisas assim. E aí eu já comecei a pensar, né? Eu estou perdido. Falei, daqui a pouco, eu sentado ali, eu pensei, daqui a pouco vai vir o helicóptero aqui, né? Falei, daqui a pouco está chegando o helicóptero atrás da gente para tirar a gente aqui dessa mata. E no meio desses pensamentos, eu me lembrei de um amigo meu, que ele sabia que eu gostava de trilha, ele falou assim, Hilton, tem um aplicativo que vale a pena você ter. Ele é como se fosse um GPS de trilha. Ele é um GPS de trilhas. Ele se chama Wikiloc. Eu sempre tenho agora esse aplicativo no meu celular. Não estou fazendo propaganda do Wikiloc, não. Mas foi realmente o que aconteceu. Ele falou, baixa o Wikiloc, ele ajuda muito a fazer trilha. Eu não dei ouvido assim de primeiro, mas eu anotei o Wikiloc. Aí aquilo veio à minha mente. Eu falei, Wikiloc. A gente estava num lugar alto, eu estava com um sinal. Eu falei, pronto. Eu vou procurar esse tal de Wikiloc. Aí eu fui lá, digitei o Wikiloc, baixei o Wikiloc. Coloquei para baixar um mapa, tinha que pagar. Eu estava perdido no meio da Mata Atlântica, eles podiam cobrar o que eles quisessem, que eu ia comprar aquilo ali. Eu fiz na hora, assinei o Wikiloc já. Assinei o Wikiloc, coloquei para fazer o download, baixou o mapa, e o negócio parece que é mágico. Ele baixou, ele coloca onde você está, e ele diz para onde que é a trilha. A gente estava a 1,1 quilômetro da trilha. Não sei se vocês têm ideia do que é estar a 1,1 quilômetro em linha reta da trilha. Isso significa que a gente nunca ia achar aquela trilha, de jeito nenhum. Porque imagina quantos quilômetros a gente teria que percorrer para acertar e chegar àquela trilha. A gente não iria andar em linha reta. Aquela trilha ali, ela deve ter uns 7 quilômetros. A gente demora, como é subida, a gente demora umas 5 horas para fazer a trilha. Imagina o que é percorrer 1,1 quilômetro, estar a essa distância e ter que achar um caminho a essa distância. A gente nunca ia achar a trilha se eu não parasse para pensar e não baixasse o GPS. E aí, como eu estava com muita dor, eu pedi para o João, eu falei assim, João, seguinte, eu baixei aqui um aplicativo, que acho que ele encontrou a trilha, dá uma olhada aqui e tenta conduzir. Aí eu lembro bem que eu estava sentado ali no chão, dei o celular com o Wikiloc para o João, eu lembro bem do João na minha frente, assim, ele pegou, fica uma seta, né, dizendo para onde está a trilha, você aponta o celular, aí só apontar o celular para onde está a trilha, eu lembro bem que o João virou nessa direção, assim, ele falou para mim, a trilha está para lá. A gente está a 1,1 quilômetro da trilha. Achamos a trilha, já tinha um caminho ali para a gente se livrar daquilo. E no meio disso, eu estava com o pé torcido, o Michael pegou a minha mochila, eles me deram um pedaço de pau lá para eu me apoiar, e foi o João na frente com o celular, o Michael atrás dele e eu atrás, caminhando ali da forma que eu podia. E aí eu lembro bem que a gente começou a andar, aí daqui a pouco parou. O João parou lá na frente, o Michael já estava assim ansioso com isso, ele falou, João, o que foi? Por que você parou? O João pegou, olhou assim, a gente já sabia o caminho, mas a coisa não tinha sido resolvida. Ele falou assim, rapaz, é mata fechada. Ele falou assim, está tudo fechado para cá. Aí o Michael já ansioso falou, João, arranca no peito.
segue reto, vai, vamos embora, arranca no peito. Ele falou assim para o João, aí o João pegou e começou ali, aí, arrancando no peito, quebrando aqueles primeiros galhos, e não teve jeito, a gente estava a 1,1 quilômetro, a gente andou 1,1 quilômetro, porque a gente pegou em linha reta, e do jeito que estava ali naquela mata, a gente foi quebrando os galhos, indo, até que a gente chegou ali, finalmente, em uma trilha, né? Então, ali tinha uma trilha muito bem feita, não era um negócio de raiz, era uma trilha ali muito bem determinada, e é interessante que quando a gente chega na trilha, o Wikiloc ele faz um barulhinho, assim, né? Faz... Até hoje, quando eu ouço esse barulho, me dá prazer, assim, né? Dá aquela sensação de estar salvo, né? Foi criado essa memória aí, né? E a gente finalmente chegou ali uma trilha muito bem feita. E a gente pôde ali agora começar e continuar a trilha. Agora, por que eu estou contando essa história para vocês? Para vocês conhecerem mais um pouco da minha vida? Não, porque a minha vida pouco importa, né? A minha vida não tem relevância nenhuma, mas é justamente porque o assunto que a gente está tratando, ele acontece exatamente da mesmíssima forma, porque o que a gente forma na nossa mente são caminhos. Muitas vezes você quer começar uma atividade nova, você quer mudar algo novo, mas você está totalmente perdido. Você não sabe para onde ir, não comece a agir. Primeiro, pense. E muitas vezes você nem sabe qual que é o caminho, e você precisa de uma orientação dizendo, por mais que não pareça, mas este é o caminho. Andai por ele. Você precisa de um GPS para direcionar você por essa trilha. Mas agora que vem a questão, e aqui que está a grande questão da mudança de hábito. Como eu disse, a maioria de nós sabe, por exemplo, se alimentar bem, sabe muito sobre saúde. A maioria de nós sabe muito as coisas que devem ser feitas. A grande dificuldade é como colocar em prática, em ação, aquilo que a gente conhece. E a gente vai ser julgado justamente pelo que a gente conhece. Nós temos conhecimentos diferentes. Como colocar em prática? E o que acontece, a grande questão está aqui, né? Por que as pessoas começam, né? Na segunda-feira é o dia mundial da mudança de hábito, dos novos propósitos, né? E a pessoa normalmente começa na segunda-feira, vai na terça e na quarta para. Por que isso acontece? A gente vai entender agora, só que eu estou falando exatamente isso que acontece no nosso cérebro. Você já sabe, olha, eu preciso me exercitar. Você tem o desejo de se exercitar. Você tem o desejo de ser cristão. Você deseja fazer uma coisa diferente. Você fala, eu preciso me exercitar. Agora, chega na segunda-feira, você já sabe o que tem que fazer para fazer o exercício. Só que você chega lá, você vai parar igual o João ali, por quê? É mata fechada. Mas tudo bem, você está animado na segunda-feira. É difícil? Não há aquele caminho no seu cérebro ainda? Mas tudo bem, você está animado, você vai e você arranca no peito. E no primeiro dia você vai, corre, chega feliz em casa, conta para todo mundo, parece que as coisas mudaram. Na terça-feira você volta e aconteceu alguma transformação mágica, mata fechada de novo. Mas ainda há um ano, você mudou de vida, nunca mais aquilo vai voltar como era antes. Você vai e enfrenta a mata fechada. É difícil, mas você tem motivação. Só que chega na quarta-feira, e você olha, e ainda o caminho é muito difícil, aí você já faz pela metade, ou nem faz, e tudo fica de lado. É por isso que a gente começa as coisas na segunda e para na quarta. A gente não espera o momento em que a trilha vai ser aberta e aquilo vai começar a ficar fácil. Como que são formadas as trilhas? Eu pergunto para vocês. Como que essa trilha é formada? Alguém sabe dizer? Exatamente, de tanto as pessoas passarem nas trilhas. As trilhas, elas são formadas de tanto as pessoas andarem, passarem por essas trilhas, né? É assim que essas trilhas, elas são abertas. Não vai alguém ali com um trator, abre essa trilha. É de tanto andar por ela. Como que as trilhas são formadas na nossa mente? De tanto a gente repetir aquelas mesmas ações. No começo, essa trilha era mata fechada. Um dia teve que ir alguém igual o João ali arrancar no peito, outro dia a mesma coisa, e muitas pessoas passando, cada um quebrando galho, ali os galhos, tirando coisa ali, pisando naquele caminho, o caminho começou a se formar. Na sua mente é a mesma coisa, é mata fechada, e você tem que percorrer várias e várias vezes, até aquele caminho que era difícil, ele se torne fácil. Até aquela vontade de Deus que não parecia agradável, ela começa a se tornar agradável. É exatamente isso que acontece, é o mesmo processo que acontece para formar as sinapses, para formar o caminho neural. Eu tenho certeza que vocês já experimentaram isso. Por exemplo, uma vez eu soube que era importante tomar água logo que acorda.
Né? Vocês sabiam? Tomar água logo que a gente acorda é algo bom. Ok. Mas a gente não deve, eu aprendi junto, que a gente não podia tomar água gelada. E eu sempre fui acostumado a tomar água gelada. Eu não moro no Rio Grande do Sul, eu moro em Macapá. Lá é muito quente. Às vezes estou falando com a Bela, né? De vez em quando eu acho que ela se distrai um pouco, ela pergunta, está quente aí? Está sempre quente em Macapá. Não importa a época do ano. Quando chove, venta, faz tudo junto, ainda continua quente em Macapá. Então, a gente é acostumado a sempre tomar água gelada. A gente se refresca ali um pouco tomando água gelada. Eu sempre fui acostumado assim. Parece que se eu tomasse uma água natural, nem matava a minha sede. Mas eu descobri que eu tinha que tomar água de manhã e não podia ser água gelada. Aí, eu lembro que eu acordei no dia, eu falei, eu preciso tomar água de manhã. Você acha que eu não tinha vontade de tomar água de manhã, desejo de tomar água de manhã. Eu nunca tive, parecia algo estranho. Mas eu fui lá, enchi o meu copo de água natural, não gelada, fui lá sem desejo nenhum, tomei. No outro dia, tenho que tomar água. Fui lá, enchi e comecei a fazer isso. Hoje eu acordo, parece que eu acordo com sede. Eu não sei porquê, mas eu acordo com desejo de tomar água. Eu acordo e já quero tomar água, porque um novo caminho se formou. Aquilo que não é agradável passou a se tornar agradável para mim. Você entende por que às vezes a gente não acha que a vontade de Deus ela não é agradável? A gente para na quarta-feira, a gente não continua até experimentar essa mudança. E olha, eu falo para você, não me dê água gelada. Eu comecei a tomar água natural, hoje se me dá água gelada, eu não consigo tomar. Eu não entendo como eu pegava antes um copo de água gelada e tomava assim. Hoje parece que é algo agressivo, dói até já na minha boca. Quando eu vou tomar água gelada, quando não tem, né, só tem água gelada, eu coloco a água assim e eu guardo um pouco na boca, eu fico aqui para ver se ela esquenta um pouco para eu conseguir engolir aquela água. Eu não consigo tomar rápido a água gelada. Por quê? Porque simplesmente as coisas mudam. E como que as coisas mudam? Mas, Hilton, você já não tinha um caminho aberto ali na sua mente para a água gelada? Tinha. Mas eu pergunto para você, aqui vocês vão entender como que funciona o processo de mudança de hábito. O que acontece se as pessoas pararem de caminhar por essa trilha? A trilha vai começar a fechar. Devagar vai começar a crescer uns matos ali naquela trilha. Daqui a pouco começa arbusto, daqui a pouco tem árvore de novo e a trilha está fechada. Não é mais o natural para você. E aquilo que antes era o natural, deixa de ser natural. E o que não era natural passa a ser natural. É assim que acontece a transformação da mente que a gente vê em Romanos no capítulo 12. Agora, se você esperar a mente ser transformada para começar a agir, eu já adianto para você, você nunca vai ter a mente transformada. Você precisa agir repetidamente, até que realmente você vai perceber com a ajuda de Deus o que acontece, né, com essas mudanças. Vocês já devem ter passado por isso. Por exemplo, quem toca instrumento, já viu às vezes uma música que é mais difícil, no começo é tão difícil, daqui a pouco você nem pensa. E está tocando aquela música, de tanto repetir. Você não ficou olhando para o instrumento e pensando, você tocou a música, é assim que se aprende. Quantos aqui sabem dirigir? Né? Algumas pessoas, vocês se lembram quando foi aprender a dirigir, né? Quando a gente ia aprender a dirigir, você sentava ali no carro, né? Sentava no banco do motorista, uma pessoa do seu lado para te ajudar, falava, vai lá, liga o carro, né? Falava liga o carro, você já tinha que pensar para ligar o carro, né? Você olhava assim, aí pisa na embreagem, gira a chave. Se ligava assim, tá, já estava tenso. Vai lá, agora engata a primeira. Se olhava aqui, colocava a primeira, acelera, mantém a aceleração, vai soltando a embreagem devagar, e o carro morria, né? E dava aquele tranco assim, né? Vamos lá, de novo, senta aí. Vai lá, liga o carro, mesma coisa, até que uma hora assim, né, o carro dava um tranco, mas começava a andar. Aí o carro começava a andar. Eu não sei, quando eu comecei a dirigir, a gente ia para um lugar assim, né, reservado lá, né, num lugar privado ali para aprender a dirigir. E era um quadrado. E eu ficava com medo, assim, parecia que o carro não tinha freio. O carro começava a andar, eu já ficava tenso, assim, pensando, eu queria que aquela reta nunca acabasse, né? Quando começava a andar o carro, parecia que eu estava numa nave, era muita coisa para olhar, tinha marcha, aí eu tinha que olhar, tinha vários pedais aqui, né? E parecia que não tinha volante nem freio, você já ficava com medo, né? Agora você passou por esse processo, você sabe do que eu estou falando, num grau maior ou menor, você sabe do que eu estou falando. Agora, quantas vezes já não aconteceu de depois de você aprender a dirigir, você está pensando em outra coisa, você está indo para o trabalho, ou está numa situação difícil, você está pensando em outra coisa. Você entra no carro, você só lembra que está dirigindo quando você chegou no outro lugar. Você nem pensa. Por quê? Porque isso foi para o subconsciente, você formou uma trilha, um hábito foi formado de tanta repetição que você não tem mais que sentar e ficar pensando para dirigir. Você simplesmente dirige. É assim, em tudo na vida é assim. Você vai
e simplesmente começa a dirigir, porque aquilo foi para o subconsciente. O hábito, ele se forma no subconsciente, está abaixo da consciência, vai direto pelo sistema límbico do nosso cérebro. E o subconsciente, ele é necessário. Imagina se eu fosse falar para vocês aqui e tudo passasse pela consciência. Eu ia precisar pensar assim, não, vamos lá. Eu preciso mandar para frente, eu preciso falar. Você não consegue fazer nada. O subconsciente, ele é importante, ele é necessário. Mas aqui que está o segredo. O hábito, ele vai para o subconsciente. Se você tem um hábito ruim, ele está no subconsciente. Eu preciso pensar, eu preciso me organizar, porque eu preciso comer mais devagar. Agora, isso já está no subconsciente. Se eu não me preparar previamente, e eu sentar e eu não pensar, quando eu lembrar assim, eu preciso comer mais devagar, eu já terminei de comer. Por quê? Se está no subconsciente, a primeira coisa, pensa, traz para a consciência para que você modifique, para que você enfraqueça aquele hábito, não andando por aquele caminho nunca mais. A melhor forma de fazer uma mudança é total, porque toda vez que você fala, hoje eu vou abrir uma exceção, você está andando por aquela trilha e mantendo ela aberta. É um engano aí dentro da mudança de hábito. O que eu quero que você compreenda, não pare na quarta-feira. Em relação à vontade de Deus, você sabe o que deve fazer, vai lá e faz. Na segunda, na terça, na quarta, quanto for preciso, e você vai experimentar o milagre. Deus não vai deixar de fazer a parte dela. Agora, a parte dele. Agora, como que a gente aprende? Como que a gente aprende a fazer as coisas? Fazendo. Como que a criança aprende a andar? A criança ninguém aqui aprendeu, nasceu sabendo andar. A gente aprendeu a andar andando. É assim que você aprende, vai formando caminhos neurais para isso. Tudo é assim. Como que você aprendeu a gostar dos alimentos que você come? Comendo os alimentos. Às vezes a gente pensa, não, há coisas que são gostosas e coisas que não são gostosas. Não, não é isso não. Há coisas que você comeu bastante e coisas que você não comeu. Há coisas que você se acostumou ali com o paladar. Por exemplo, café. Eu nunca tomei café. Café é um negócio ruim. Café é um negócio amargo, é ruim, ainda faz mal para a saúde. Eu nem era adventista, mas eu nunca tomei café. Por quê? Porque sempre foi um negócio ruim, para que eu vou tomar aquele negócio? Mas as pessoas, elas tomam tanto café, elas começam a gostar de café. Não há quem venha me dizer aí que o café seja atrativo. Não, o café é ruim, o gosto é ruim, mas você toma tanto que você começa a gostar de café. As pessoas gostam muito de café. Vamos caminhar aqui para o espaço de vocês. Chimarrão. Não adianta, não vem me dizer que chimarrão é gostoso. Acontece que o gaúcho, isso está na cultura dele, todo gaúcho toma chimarrão e o gaúcho começa a gostar de chimarrão e acha que o chimarrão é gostoso. O chimarrão não é gostoso, mas é que você tomou tanto chimarrão que você gosta. Né? Você acha assim, não, o gaúcho é diferente, a gente tem o gene do chimarrão, você não tem o gene do chimarrão. É que às vezes você já nasceu tomando chimarrão e aprendeu a gostar de chimarrão. Eu, por exemplo, eu sou de Macapá. E lá a gente gosta de açaí. A gente gosta muito de açaí. Você vai, Hilton, mas aí açaí eu também gosto. Mas lá a gente gosta do açaí mesmo. Se você me der açaí puro, né, a gente come açaí puro, eu acho uma delícia o açaí. Eu acostumei. Só que se eu der o açaí puro para você, provavelmente você, sem nada, né, sem nenhuma mistura, nem mel, nem nada, você provavelmente vai falar, mas isso aqui tem gosto de terra. Eu vou falar para você, parece mesmo, assim, tem... Eu nunca comi terra, né? Mas tem aquele cheiro, né? Semelhante que o pessoal fala que tem gosto de terra. E parece que tem mesmo gosto de terra. Só que eu comi tanta terra na vida que eu fico atrás daquele sabor. Eu gosto daquele sabor ali sem nada misturado. A gente não é que você come o que você gosta do que você come. Agora imagina, você pode escolher do que você gosta, é só comer. Né? Eu não gosto de pepino, come pepino. Começa a comer, daqui a pouco você vai gostar. Claro, prepara, né, de uma forma que seja mais atrativa. O meu sobrinho, né, os meus sobrinhos, eles tiveram o privilégio de sempre serem vegetarianos. O meu sobrinho, ele gosta muito, até hoje ele gosta muito de pepino. Quando ele era menorzinho, ele gostava muito. Ele chegava lá para minha mãe, né? A minha mãe tem uma horta em casa, assim, ele pedia assim, vó, tem pepino? Que criança que vai, né, e fica pedindo pepino para a avó, né? E ele pegava aquele pepino na hora do almoço, assim, ele pegava o pepino inteiro, ia comendo assim, eu olhava assim, parecia eu comendo um choquito quando era criança, né? Comendo aquele negócio, ele com todo o gosto, ali comendo pepino. Por quê? Porque ele sempre comeu as coisas daquela forma. Não adianta. Refrigerante. Refrigerante é gostoso? Não é gostoso. Olha, tem uma criança lá que nunca tomou refrigerante, o Kleber, lá, um amigo meu do trabalho, nem adventista, ele disse que o filho dele nunca quis tomar refrigerante. Ele foi dar uma vez, o filho dele odiou, assim, achou a coisa mais estranha do mundo. A primeira coisa, quando eu fui fazer as mudanças, a primeira coisa que eu parei de tomar foi refrigerante. Então, eu me desacostumei a tomar refrigerante. Aí,
eu estava em uma viagem e me falaram, olha, esse refrigerante aqui é saudável. Era um refrigerante de gengibre, outro de limão, tinha vários sabores lá. É um refrigerante saudável. Toma aí esse refrigerante. Eu falei, bom, tá bom, deixa eu experimentar. Eu fui tomar o refrigerante saudável, achei um negócio estranho, um negócio com gás. Só eu experimentei, falei, não quero isso aqui, não. Eu falei, não sei por que eu tomava refrigerante. Um negócio estranho. Você gosta daquilo que você come. E a grande questão é, você pode escolher do que gosta. As pessoas gostam das coisas mais estranhas que existem. Como eu disse, tem gente que gosta de café, tem gente que gosta de chimarrão, tem gente que gosta do açaí puro, né, que para muitas pessoas é estranho. Olha só, ele gosta de... se você vê vídeos, eu tenho um vídeo, né, que me marcou assim, de uma criancinha. Nesses países, né, na China, eles comem as coisas mais estranhas. Assim, né? E na China... tinha lá um chinesinho bem pequeno, e ele estava comendo girino, né? Ele estava comendo girino, filhotinho de sapo. Só que ele comia de um jeito que eu olhava assim, eu falava, rapaz, eu comecei a ficar na dúvida. Eu falei, será que girino é gostoso? Porque aquele menininho comia com tanto gosto aquele girino, assim, que eu comecei, né, a ficar na dúvida. Agora, o que acontece? É que aquele coitadinho ali já deve ter comido tanto girino na vida, que ele gosta de girino. As pessoas, como eu disse, gostam das coisas mais estranhas que existem. Tem gente que gosta de girino. Tem gente que gosta de chocolate. Tem gente que acha que chocolate é gostoso. Você vai dizer, não, Hilton, mas chocolate é gostoso. Mas você precisa experimentar, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Chocolate não é gostoso. Chocolate não é... Deixa de lado o chocolate. Coloca isso na sua cabeça, você vai gostar daquilo que você come. Chocolate tem que ser rejeitado, tem que ter a albromina, que é um estimulante. O chimarrão tem cafeína, deve ser rejeitado, contrário ao nosso entendimento dentro daquilo que a gente preza ali pela saúde. Tudo isso deve ser rejeitado. Mas, irmãos, resumindo, do que você quer gostar? Não ache que, escolhendo coisas ruins o tempo todo, você vai passar a gostar de coisas que são boas, segundo os planos de Deus. Não acha que tomando sorvete, né, você vive comendo coisas, refrigerante, sorvete, coisas cheias de açúcar, come uma maçã. Você não vai ver graça naquela maçã. Aquela não vai parecer a maçã do amor. Né? Por quê? Porque você está tão acostumado com açúcar, o seu paladar, as suas papilas gustativas são tão acostumadas com açúcar, que você nunca vai ver a graça que há numa maçã, a graça que há no mamão. Por quê? Porque você está acostumado com outro padrão de alimentação. Você precisa experimentar coisas boas, repetir isso. E eu falo, o milagre vai acontecer. O brócolis vai ser gostoso. O pepino vai ser a coisa mais saborosa. Você vai começar a gostar das frutas muito mais do que essas guloseimas que às vezes são vendidas por aí. O que você deve entender? Isso aqui, né, a foto... Está dando para ver aqui? É a foto no final da trilha, não sei se está dando para ver muito bem, mas aqui sou eu, né? Aqui é o Maico, aqui é o João, e no final a gente chegou lá, né? No Pico do Corcovado, e o que eu quero dizer para vocês, né, dentro do resumo, né? Ali a gente viu um pôr do sol muito bonito, aquilo ficou marcado para mim, eu passei momentos muito especiais ali com os meus amigos, e se você perguntasse para mim assim, Hilton, se você tivesse que voltar no tempo, você viu o tanto de coisa que você passou, você torceu o pé, você ficou perdido, a gente tinha que levar computador, porque eu tenho que trabalhar mesmo à distância, então a gente leva o computador, usa a internet do celular, os nossos computadores molharam, a gente teve prejuízo porque choveu, teve muita coisa nessa trilha, não vou contar as partes que não são relevantes, né? Mas eu tive prejuízo financeiro, tive problema no pé. Se você me perguntar, Hilton, se você pudesse voltar no tempo e não ter feito essa trilha, você modificaria? Eu digo para vocês, se eu voltasse no tempo, eu faria do mesmo jeito. Não é que eu sou masoquista, não é que eu gosto de sofrer, mas é que, quando eu cheguei, eu passei momentos tão especiais com os meus amigos. Eu vi o nascer do sol maravilhoso. A gente estudou a Bíblia junto, a gente achou cachoeiras lá em cima. Passou um final de semana tão bom que eu preferi todo o sofrimento, todo o desafio que foi, todo o prejuízo para mim. Não se compara a eu ter essa memória, eu ter vivido isso com os meus amigos, foi algo muito mais importante para mim. E eu não sei quais são os desafios que eu tenho ainda, que você tem na nossa luta contra o pecado, mas eu tenho certeza que por mais desafiador que seja, por mais sofrimento que envolve a morte do eu nesse caminho, eu tenho certeza que quando você olhar para trás, você vai falar, eu passaria pelo mesmo caminho. A vontade de Deus é muito boa. A vontade de Deus é tão agradável. Ellen White diz que quando as pessoas que forem salvas, quando elas estiverem no céu, elas vão olhar para trás e ver todos os desafios que elas passaram. Ela diz que todos vão olhar e vai falar, é muito fácil ganhar o céu.
A gente olha e parece que é tão difícil, mas quando você olhar para trás, dentro do que a gente tem para receber, a gente vai ver que é muito fácil ganhar o céu. E o que eu quero propor para a igreja de Santa Rosa é que você escolha fazer bons caminhos, que você escolha realmente experimentar a transformação da mente da única forma em que ela pode ser transformada. Saiba aqui que o que você decidir fazer vão ser os caminhos que você vai abrir na sua mente. Do que você quer gostar? Se você pode escolher do que você gosta, por que não escolher coisas saudáveis, coisas segundo as orientações que nós temos, para que você goste das coisas, para que você perceba, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a agradável vontade de Deus, para que você veja que a vontade de Deus, além de ser boa e perfeita, ela é agradável, mas a mente carnal nunca vai ter prazer na vontade de Deus, mas você pode ter a sua mente transformada. Tudo começa aqui, um estímulo vai dar um pensamento, esse pensamento leva a ações, e se forem ações boas, vão formar hábitos virtuosos, se forem ações ruins, vão formar atos viciosos, vícios, né? Ellen White diz, conserve o jovem em mente que uma repetição de atos, está aqui, é uma repetição de atos que forma o hábito, e o hábito forma o caráter. Aquela repetição de coisas que você escolher fazer vai definir a sua eternidade, porque isso vai definir aí o seu caráter. É por isso que Provérbio diz o quê? Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A gente precisa guardar o coração aí no contexto, a nossa mente, porque a forma como você pensar, você vai ser transformado. Aquilo que ficar na sua mente, você está criando caminhos neurais e assimilando. Pare de pensar que o chocolate é gostoso, o chocolate é ruim, não é para mim, acabou. Pare de pensar que o chimarrão é gostoso, mude a forma de você enxergar as coisas. Ninguém chame cerveja de cervejinha, cigarrinho, não, essas coisas chama de qualquer coisa menos isso. Vamos chamar as coisas boas de uma forma que o nosso cérebro assimile coisas boas. Tudo na nossa vida vai começar nos estímulos. Eu pergunto, quais são os estímulos que você está tendo? Se você vê uma comida, você começa a salivar. Pensamentos começam a ser formados. Se você começa a assistir um filme, dependendo do filme, ali vai ter alguns tipos de pensamentos ou outros tipos de pensamentos. Nenhum vai ser positivo diante desse estímulo que vai vir assim. Né? Eu não sei quem gosta de assistir filme, mas eu sempre tenho uma lista fácil de filmes bons para passar para pessoas que gostam de assistir filmes. Não existe nenhum filme bom. Né? Por quê? Porque Ellen White diz que nada, nenhum J... Eu gosto de entender os textos de forma fácil, não ficar relativizando muito o texto. Ela diz, nenhum J e nenhum tio de nada teatral deve ter associação com a nossa mensagem. É o que ela diz. Um filme tem algum J ou um tio de algo teatral? Não, é o próprio teatro completo. Né? Então, não existe filmes bons religiosos e muito menos de outros assuntos. Né? A gente tem que deixar isso de lado. Quais são os estímulos que você tem? Isso vai definir pensamentos. O que você canta, isso vai formar os seus pensamentos. Se você começar a cantar músicas, né, que estimulam coisas ruins, isso vai formar pensamentos ruins. Eu não sei se vocês conseguem perceber, eu sei que são muitas informações, eu já falei bastante, eu vou terminar, mas eu queria deixar algumas mensagens finais aqui para você. O último exemplo que eu vou dar para caminharmos para o texto aqui, que eu quero ler de Ellen White. Imagina só, se você canta algo, as pessoas dizem que a vida imita a arte. Não é a arte que imita a vida. Você começa a apreciar um tipo de arte, você começa a imitar aquela arte na sua vida. Agora imagina se você canta uma música que está centrada no eu, que só fala de você, que fala que você vai cair, que fala que vai pecar, mas Deus vai... O que você acha que vai virar a sua vida? Vai virar esse ciclo, né? Esse ciclo que não sai dali. Né? As músicas, infelizmente mesmo as músicas que deveriam ser músicas para louvar a Deus, elas começaram a ficar muito centradas no homem. Comece a perceber isso. Muitas músicas modernas, em vez de falar de Deus, ela está centrada em você, nos seus sentimentos, né? Naquilo que você sente. Né? Então, esses dias eu estava ouvindo uma música, eu nem conhecia a música, eu não sei a música muito bem, mas eu sei que falava lá que a pessoa ia e daqui a pouco caía, né? E aí fica aquele coro que repete bastante, fica na cabeça, né? Depois eu peguei aqui, né, até para comentar, que fica lá, talvez alguns conheçam, né, que fala, é feliz quem já chorou por perceber que é pecador. Mas então todo mundo no mundo é feliz, porque não existe a pessoa, pior que seja, nem que seja de remorso, um dia na vida ela chorou porque é pecador. Então todo mundo é feliz nesse mundo. Né?
E fica naquela repetição e está focado no seu sentimento. Você tenta, mas você cai, mas é feliz. E vem, tá, aquele negócio, aquele sentimento, né? Porque há um contexto todo naquela melodia, a estrutura rítmica e melódica. Você bota para tocar, você vai perceber que dá aquela vontade de levantar a mão, né? É feliz. Finalmente você está sentindo o poder de Deus. Por que você sente essa vontade de levantar a mão? Tem toda uma estrutura por trás disso que ativa os sentimentos. É um padrão de música pentecostal que antes não existia na nossa igreja, né? Antes eram músicas que a gente rejeitava, mas a gente canta disso. Vou dar um exemplo para você, né? Você pode pensar, uma música com o mesmo tema de pecado e graça. Vamos lá, há um novo nome lá na glória. Como é que fala? Pecador eu era. Já olha, o verbo já está diferente. Pecador eu era. Sim, porém, graça eu encontrei em Jesus. Não é uma temática diferente? E há um novo nome lá na glória. Jesus me salvou, Ele veio e me libertou. Eu reconheço que eu sou um pecador, mas eu não vou ficar cantando, pensando num negócio assim. Pecador eu era, sim, porém, graça eu encontrei em Jesus. É a mesma temática, só que qual que é a diferença? O foco não está no eu, o foco está em Deus. Se você perguntar para mim, e você pode estar pensando isso, você pode perguntar, mas Hilton, tem um problema. Hilton, fala aí, porque eu me identifico mais com a outra música. Na sua vida, Hilton, o que é mais parecido com a sua vida? Pecador eu era e está tudo resolvido, ou aquela cai para lá, cai para cá e é feliz, aquela coisa, aquela repetição de quedas? Eu vou te falar, na minha vida está mais parecido essa sucessão de quedas que não se resolvem, a situação de Romanos 7. Isso é o que está mais parecido com a minha vida. Agora eu te pergunto, você vai ficar cantando da minha vida? Você acha que você vai ser transformado por contemplar a minha vida ou a sua vida? Acontece que a gente quer se identificar com aquilo que a gente vive, a gente quer cantar a nossa realidade. A sua realidade nunca vai mudar você. O ser humano não tem nada de bom para oferecer. A gente quer olhar para dentro do eu e cantar como se tudo estivesse bem. Você nunca vai encontrar nada bom dentro de você. A solução para o homem sempre tem que vir de fora. Por mais que não esteja compatível com a sua vida, cante de Deus, porque com Deus, quando há um encontro, pecador eu era, sim, porém, graça encontrei em Jesus, e há um novo nome lá na glória, e você precisa cantar de algo que é diferente de você, para que você se torne diferente. Se você continuar cantando aquilo que é igual à nossa vida fracassada de pecado, a sua vida vai continuar um fracasso. O que tem sido os seus estímulos? Eu não sei, a partir daqui, né, diante da conversa que a gente teve, você já sabe. Você pode escolher o que você gosta, e daqui para frente você vai ter que escolher os seus caminhos. Talvez durante a semana muitos tenham que agir aí como essas formigas, né? Coisas que são uma tentação muito grande, você tem simplesmente que se desviar e continuar caminhando. Quando Caim não obedeceu à ordem de Deus para oferecer os sacrifícios conforme as prescrições de Deus, Deus disse para ele, o seu desejo será contra ti, porque Caim tinha aberto um caminho ruim na mente. Mas ele disse, mas cumpre a ti dominá-lo. Muitas vezes o seu desejo vai ser contra ti, mas cumpre a ti dominar esse desejo. Esse desejo precisa ser dominado. Você precisa modificar esse caminho. E aqui está o segredo, irmãos. Se você fizer essa escolha repetidas vezes, fazer o bem vai se tornar a coisa mais natural e mais fácil para você. Você sabia disso? Isso é teologia de verdade. É isso que você encontra. A Bíblia não fala de pessoas melhores, a Bíblia fala de novas criaturas. Fala de pessoas que são criadas segundo a vontade de Deus. O que eu estou falando aqui não é olhando para o ser humano, porque o ser humano não tem nada de bom de oferecer. Eu estou falando da perspectiva divina. Eu estou falando de algo que não é algo natural, mas sobrenatural. E a teologia que ensina aqui parece que tudo que realmente, parece que tudo que é bom é imoral, é ilegal, engorda, mas a gente sempre tem que seguir aquele caminho de Deus que não é um caminho tão agradável, não é a teologia bíblica. A Bíblia, como nós lemos aqui no primeiro texto, diz que a vontade de Deus ela é agradável. E se você repetidamente fizer a vontade de Deus, aquilo vai pelo seu subconsciente, eu garanto a você. Obedecer a Deus vai ser a coisa mais natural. Você vai obedecer a Deus no impulso. Naturalmente, quem diz isso não sou eu, é um texto inspirado. Ellen White diz, toda verdadeira obediência vem do coração. Deste procedia também a de Cristo. E ela diz assim, olha que coisa interessante, atente para esse trecho. E se consentirmos, ele por tal forma se identificará com os nossos pensamentos e ideais. Dirigirá nosso coração e espírito em tanta conformidade com o seu querer que, obedecendo-lhe, vamos estar o quê? Não estaremos
senão seguindo nossos próprios impulsos. Olha só, isso é teologia de verdade. Isso é milagre, isso é transformação da mente. Se você permitir, se você consentir, se você arrancar no peito, se você não parar na quarta-feira, se você seguir firme, escolhendo que é a única coisa que cabe a você, vai chegar um momento, e isso é natural da neurofisiologia, que obedecer a Deus não vai ser nada mais do que seguir o seu próprio impulso, porque a palavra de Deus vai estar no seu subconsciente, a lei de Deus vai estar escrita na sua mente e no seu coração. Agora, cabe a você escolher quais caminhos que você vai seguir. Quais são os caminhos que você quer aberto na sua mente? Você vai ter sempre muitos caminhos a escolher. Às vezes um caminho errado já vai estar asfaltado de tanto que você andou por ali. Mas é só parar de andar, o milagre vai acontecer, esse caminho vai fechar. O que importa é você, no meio dessa vida perdida que a gente está, pegar um GPS e saber, este é o caminho, andai por ele. Irmãos, não importa. Arranca no peito. Não para. Arranca no peito. Quando você olhar para trás, você vai falar, valeu a pena. Eu deveria ter caminhado por esse caminho. Foi muito fácil, na verdade. Eu gosto de resumir tudo isso que a gente conversou hoje, eu sei, falei bastante, mas eu gosto de resumir tudo isso que a gente conversou com o pensamento de Aristóteles. Aristóteles diz assim, nós somos aquilo que repetidamente fazemos. Excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Que você faça boas escolhas para ter bons atos na vida. E você fazendo isso, você vai poder ter aquela mente que você sempre desejou ter, que você sempre sonhou. Ou melhor ainda, a mente que Deus sempre desejou que você tivesse. Experimente a transformação da mente. E nós todos, se experimentarmos isso, se escolhermos o que é bom, vamos poder dizer em verdade aquilo que está em Coríntios. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo não gosta de chocolate. Que Deus nos abençoe e nos guie pelo seu caminho, que possa transformar realmente a nossa mente.